Agora sim, já estamos ao vivo. Ah! Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa atividade do Um Ano Objetivo do nosso projeto semanal, todas as quartas-feiras aqui ao vivo, passando para você todo o conteúdo de gestão e negócios para você que precisa melhorar, desenvolver, aprimorar, organizar, ou seja, fazer com que o seu negócio, o seu futuro negócio decole, né? E a gente está aqui realmente para isso. Prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Para quem não me conhece, para quem me conhece, acho que todo mundo me conhece aqui, mas sou eu, Victor Ferreira. Antes de qualquer coisa, por favor, deixem um like, ativa lá o sininho para avisar quando chegar coisa nova, tá bom? Se inscreva aí no canal. Este é o canal da gente, da sua melhor estratégia. Vai ter muito conteúdo. Além desses conteúdos que a gente está colocando aqui toda quarta-feira, vão ter outros conteúdos, entendeu? Então vale muito a pena você se inscrever e acompanhar. E sigam, né, nas redes sociais, Victor Consultor, arroba Victor Consultor para o Instagram e para o LinkedIn, e VF Consultor no Twitter, e também a minha página no Facebook, Victor Ferreira Estratégia Competitiva. Pronto, lembrei de todos, pelo menos até agora, né? A gente não sabe como é que vai acontecer no futuro, principalmente essa questão de pandemia. Então, imagine como é que tá. Então, antes da gente começar, eu gostaria de saber se está todo mundo me escutando, se está tudo legal. O Jefferson, meu apoio, meu braço direito, meu fiel escudeiro, tá tudo tranquilo, a galera tá me vendo, o pessoal tá vendo aqui, ó, eu estou hoje sentado aqui na brinquedoteca, na parte de brinquedos aqui da Beatriz, no tapetezinho dela. A gente tá fazendo hoje um outro espaço aqui por uma série de motivos de organização, de conexão e tal, mas nada que vá, obviamente, interferir na qualidade tanto da entrega como na qualidade do conteúdo. Ou seja, a gente está aqui exatamente para isso, tá? Eu vou até tirar aqui o WhatsApp, que ele começa a fazer os barulhinhos. Então, estou tirando aqui. Ah, Primeiramente, a gente começar, um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Estou muito feliz. Eu acho que a reunião da semana passada, da quarta-feira passada, foi muito positiva. A reunião 5 foi muito positiva, foi muito boa. Eu acho que foi, assim, uma das reuniões mais proveitosas e mais esclarecedoras. Quem não participou, quem não assistiu, cara, depois que terminar, cara, assiste e assiste integralmente. A gente tá deixando para você aqui, que é do grupo, que é da comunidade, a gente tá deixando o vídeo disponível para você. Então, assiste, corre lá. Para você que não faz parte da comunidade, que está assistindo, fala comigo em qualquer um dos canais, como eu falei, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, manda um oi lá, pede para entrar na comunidade, vamos conversar que a gente vai trazer soluções para vocês, tá bom? Jefferson, mais uma vez estou pedindo a você que, por favor, me responda se o pessoal está escutando, se você está me escutando, quem é que está me escutando, se está tudo tranquilo para eu começar todas as atividades, né? E massa, agora sim, tudo certo. Obrigado, Jefferson. Obrigado, meu querido. Hoje o negócio tá uma luta hoje aqui, mas vamos fazer todo o material legal para vocês também. Mas vamos lá, antes de a gente começar o tema de hoje, né? Eu sempre passo aqui sei lá, um vale a pena ver de novo da semana anterior, rapidamente, para a gente não perder muito o foco, não perder muito a nossa atividade, né, de fato. E não ficar uma coisa muito corrida depois no final.
Então, eu vou dar um feedback aqui para o feedback, não, vou dar um vale a pena ver de novo do que aconteceu, mas você que não assistiu, cara, assista integralmente o material que a gente fez na semana passada, a reunião, a aula 05, que é sobre cultura, que é sobre propósito, né, que é sobre análise de pessoas, análise de processos, que está diretamente ligado na organização e na melhoria produtiva do teu negócio. Cara, é muito importante mesmo que você assista. Eu acredito que a pessoa que assistir a aula 5 e conceber e entender as informações que a gente colocou lá, eu tenho absoluta certeza que todas as outras aulas que começam de hoje daqui para frente vão fazer uma baita diferença. Vai ser com assim, um horizonte muito mais amplo do que realmente o projeto e o seu negócio, o seu futuro negócio, o seu objetivo tem a oferecer para você. Por quê? Agora vale a pena ver de novo já. Por quê? Porque toda a nossa ideia como concepção, tanto pessoal, como profissional, como empresarial, estou colocando os três âmbitos, porque não necessariamente o seu objetivo seja do seu negócio, pode ser um objetivo profissional, né, como pode ser também um objetivo pessoal, ele está baseado numa questão chamada cultura, porque a cultura ela existe independente do ser da pessoa que se encontra. Então, para a gente entender de uma maneira bem metodológica mesmo, bem, né, o conceito de cultura são todos os conceitos morais, éticos, de hábitos, de costumes, né, que transformam a complexidade baseada no contexto social. Então, se a gente tem esse conceito da cultura, que são todos os contextos que transformam a gente como pessoa, principalmente como ser social, então, todas as outras coisas que levam, todas as atitudes, todas as ações, todas as formas de trabalho, todos os projetos, todos os nossos anseios, eles estão baseados exatamente nisso. Então, quando a gente tem esse entendimento do nosso entendimento do que é a cultura e da sua influência, principalmente, da influência que a cultura traz dentro das nossas tomadas de decisões, dentro do nosso espaço, dentro das relações que existem entre as pessoas, seja eu com outra pessoa, seja eu como profissional com os profissionais, e seja a relação que existe entre eu, gestor, os meus colaboradores, ou seja, em um ambiente empresarial. Isso é muito impactante, porque isso realmente leva a gente para outro patamar, para uma outra perspectiva. E foi exatamente aí que a gente começou a construir a ideia da aula passada, onde a gente primeiro falou um pouquinho sobre propósito, como construir um propósito legal. E quando eu construir um propósito legal, não é que seja um propósito seja legal para você, é um propósito de acordo com o que você espera, como construir de maneira legal o seu propósito. E aí eu trouxe uma referência que é o modelo Ikigai, que é o modelo japonês, né, que é aquilo que você ama, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que as pessoas pagariam para você fazer, para você construir algo, e aquilo que você faz bem. Quando você junta esses quatro pilares, você acaba construindo algo que é algo que você vai correr atrás. Na minha cabeça, propósito não é algo que você tem, é algo que você corre, é algo que você busca. Então, é mais ou menos esse contexto do propósito. A gente começa com a ideia do propósito, porque entender o propósito é a chave para a gente entender todas as outras coisas, todas as outras ações, até os nossos comportamentos em si, ele acaba revelando muita coisa baseada nos nossos propósitos, né? No nosso propósito. E aí a gente fala primeiro do propósito, depois passou sobre o posicionamento empresarial, que é onde a gente vai estar se posicionando, que forma a gente se posiciona no mercado, e depois a gente vai para a cultura, que é, como eu falei, todo aqueles contextos sociais, todo contexto de vida, né, de hábitos, de costumes, relações morais, éticas,
que existe entre as pessoas de maneira social e que interfere diretamente nas tomadas de decisões e na vida das pessoas. E que, se a gente fala principalmente em uma organização, aí realmente faz toda a diferença. Eu dei como exemplo até na nossa reunião anterior a ideia de tipo, se, às vezes você quer que a sua empresa seja produtiva, você quer que os seus colaboradores sejam produtivos, você quer que você seja uma pessoa produtiva, mas a cultura da empresa ela não é de produtividade. Então você pode ter a melhor ferramenta, você pode ter o melhor profissional, você pode assistir todas as aulas do mundo, os cursos, ou seja, você pode ser o melhor em tudo, mas se você não tiver uma cultura que favoreça essa produtividade, dificilmente você vai conquistar esse objetivo de se tornar, de ter uma empresa produtiva baseada em resultados. E isso não só estou falando do resultado, o resultado é um exemplo, mas isso permeia, isso leva, isso expande, né? Isso para qualquer outro tipo de exemplo, para qualquer outro tipo de relação que possa existir de acordo com a sua cultura. Tá? E aí, vamos lá, né? Então, além desse ponto da cultura, aí a gente entra para a parte da missão, da visão e dos valores, que é os 3 pilares de um negócio, para quem está desenvolvendo o negócio, para quem já tem um negócio. A missão, a visão e os valores são os 3 pilares que a galera fala de uma maneira muito, sabe, é mais colocar na parede, e às vezes até quem tem uma ideia de que é importante, mas não entende a real importância de ter, porque uma coisa é entender, outra coisa é você entender para colocar em prática. Então, assim, entender que é importante a missão dos valores, ou como eu chamo o MVV, isso é uma coisa importante. Massa. Mas entender o quanto a missão, a visão, os valores, ela vai interferir no dia a dia do negócio e como isso é importante para entregar valor para todos os seus stakeholders, para todas as pessoas que serão influenciadas de acordo com o que você propõe para o seu negócio, isso é uma grande diferença. E aí, a missão, né, como eu digo, que é o propósito. Então, se você construir bem um propósito anteriormente, você constrói bem a missão. A visão é onde você quer chegar e os valores são os pontos da sua cultura, né, que são os conceitos básicos da sua cultura, né, que estarão diretamente ligados. Então, se você construiu aqueles 3 primeiros, que é o teu posicionamento, o teu propósito e a tua cultura, você constrói muito bem o MVV. É fácil construir? Não. Dá resultado? Bastante quando constrói. É fácil implementar? Muito mais difícil do que fazer. Tá? E dá resultado? Dá um resultado muito maior. Então, vai depender de quanto você se predispõe. Eu digo muito que se você que está aí do outro lado, você que está me assistindo, se você passar um pouquinho mais do seu tempo pensando nessa construção, eu acredito que as outras atividades serão muito mais rápidas e muito mais fáceis. Tá? Vamos lá. Além disso, a gente trabalhou o outro ponto, que foi os meios de avaliação da parte de processos e da parte de pessoas, porque como a gente tinha iniciado na aula 3, não na aula 4, que a aula 4 foi a nossa reunião com a Ana Santos, a aula 3 a gente falou um pouquinho sobre essa questão de como buscar informações para melhorar o nosso trabalho no futuro. Né? A gente fez análise de ambiente macro, baseado no modelo Pestel, baseado também nas 5 forças de Potter, né? E depois a gente foi dividindo em 4 áreas, que é finanças, clientes, processos e pessoas, que são 4 áreas da gestão, e a gente fez na primeira atividade essas 2 primeiras, que foi finanças e clientes, ou seja, materiais, ferramentas, o que buscar de informação com esses clientes ou com esses futuros clientes, já que alguém possa ter a ideia de abrir um negócio, né? Como buscar. E na semana passada foi exatamente o segundo ponto, que é a parte de processos e
e pessoas. E aí a gente entregou aí um material bem legal, um material muito bom, que foi um material de análise de processo para analisar o desenvolvimento dos processos da empresa, né, em primeiro momento, e também a gente enviou por fora a pesquisa de satisfação interna e a pesquisa de desejo, que é um material lindo, gostoso de mandar, de desenvolver isso dentro da empresa. Que às vezes, como eu dei exemplo lá, pessoal, a gente quer entregar alguma coisa legal, recompensar o nosso colaborador de alguma forma, ou nos recompensar sobre alguma coisa, e às vezes a gente não sabe o que a gente deveria entregar como recompensa. E a pesquisa de desejo é uma ótima maneira da gente avaliar e de a gente trazer realmente um resultado bacana e entregar uma coisa legal para quem é colaborador, para nós mesmos. Beleza? Esse foi o resumão, tá? E é muito importante esse resumão, porque, mais uma vez, como eu digo, ele é um projeto contínuo. Então, se você entende a informação do que ele construiu lá atrás, quando você assistir essa aula depois, você vai perceber como essa informação vai ser importante, né? Essa aula vai ser importante baseada no que você construiu lá atrás. Vai ser muito legal essa ideia, porque a gente vai tomando forma de ser uma gestão bem produtiva, bem organizada, e que, cara, eu vou até falar uma coisa aqui para vocês. Normalmente, nesse tempo de pandemia, eu estou avaliando muita coisa, não só eu, como o Jefferson, né, que eu passo de muita coisa do trabalho, e a gente tem um costume muito grande de ficar avaliando não só concorrência em si, mas empresas, pessoas que trabalham com produtos, com infoprodutos, né? Que é o que a gente chama hoje, que é o que mais ou menos eu estou produzindo para vocês também aqui. E, cara, a gente está percebendo uma coisa muito gritante que é muita gente querendo vender solução de uma empresa, mudança em algo que é para tipo, você vai, acho que você vai fazer em 2 semanas e vai mudar a sua vida. E, cara, isso não funciona. Então, para você que está do outro lado, qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, ela exige tempo, ela exige maturidade. Você precisa maturar aquilo que você está desenvolvendo. Você pode ter um insight que possa fazer uma diferença, mas o fato de você ter um insight não quer dizer em nada que a constância não vai ajudar mais ainda. É a mesma coisa com a gestão, principalmente, na verdade, com a gestão. Gestão é um processo diário, eterno. Se a sua empresa tiver 50 anos, você nunca vai parar a tua empresa, ou seja, você vai passar 50 anos gerindo o teu negócio. E cada dia que você acordar para fazer, né, esse tipo de atividade, para você entregar esse tipo de atividade de gestão, você vai estar trazendo informações novas, você vai estar avaliando novas informações, você vai estar criando novas perspectivas, talvez trazendo novas ferramentas, ou seja, processo que está sempre evoluindo. Então, por isso que a gente está aqui, por isso que as aulas são semanais, por isso que tem um ano de material para vocês aqui, entendeu? Porque gestão é um processo contínuo, diário, eterno, e que está diretamente ligado ao hábito e o costume de cada tipo de atividade. Tá bom? Então, assim, eu estou falando desse adendo porque é exatamente isso que a gente está fazendo, é exatamente esse processo que está sendo executado, e vocês vão ver que os resultados eles não vão acontecer de hoje para amanhã, ou seja, escutou isso, assistiu a aula hoje e amanhã colocou em prática e deu um super resultado. Não. Algumas coisas, uma coisa ou outra vai dar um grande resultado. Mas, no geral, no frigir dos olhos, no final das contas, o resultado ele é a médio prazo, pelo menos. Porque é um processo. Né? A gente vai sempre desenvolvendo, passo a passo, atividade a atividade, para fazer a diferença no futuro. Beleza? Então, é exatamente o que está falando, porque eu vou trazer 2 temas super interessantes aqui hoje, que é o tempo de gestão e análise SWOT. E o que são esses 2 pontos? Primeiro eu vou entrar na parte da análise SWOT,
porque ela já vem das análises que a gente está produzindo, tá bom? E depois eu entro no tempo de gestão, porque a gente faz o fechamento na parte de tempo de gestão para iniciar. Aí é toda a parte de gestão aplicada de forma dia a dia nas próximas semanas. Mas vamos lá. Gente, análise SWOT é uma ferramenta. Para quem não conhece, né? Análise SWOT, vamos começar. Ela é uma ferramenta de, como já diz o nome, análise. E ela tem um objetivo de avaliar quais são as forças que o seu negócio possui, ou que você possui, quais são, que muita gente chama de fraquezas, mas eu chamo de pontos de melhoria, né, que a sua empresa possui, e quais são as oportunidades e ameaças que podem acontecer no teu negócio. Por isso, por esses contextos, por essas informações, aqui no Brasil a gente chama de análise SWOT de FOFA, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, tá? É por isso que a gente chama de FOFA, carinhosamente aqui no Brasil. Eu acho que a FOFA, a matriz SWOT, é uma das ferramentas mais utilizadas na gestão. Acho que ela é a mais comum e a mais utilizada de todas. Mas se ela é mais usada e, ao mesmo tempo, também mais antiga ou mais contínua, é porque ela tem alguma coisa boa, ela, né, dá algum tipo de resultado. E é exatamente isso, é exatamente por isso que a FOFA ela traz um resultado legal e ela é super importante. E como a gente trabalha isso? Que é para que e como é que se trabalha uma matriz SWOT e por que a gente vai trabalhar eu estou trazendo essa ferramenta. Porque, primeiro, a matriz SWOT ela traz os âmbitos necessários para a gente identificar a gestão, que são o que a gente tem de bom e o que não tem de bom, o que precisa melhorar dentro de um negócio, e os fatores externos, que são as oportunidades e ameaças que a gente pode encontrar dentro do negócio, que interferem, que podem interferir diretamente no andamento, na melhoria, no crescimento, ou enfim, do que o negócio ele faz. Então, análise SWOT, vamos dizer assim, que na minha visão, depois de muito material que você absorve, é o primeiro contexto para você começar a destrinchar as informações, para começar a construir ou o teu planejamento, ou se você já tiver algum plano pronto, pelo menos as futuras estratégias de negócio. Então, ela é bem interessante mesmo e vale muito a pena, né? Então, eu já vou mostrar aqui o material que já foi mandado para quem está participando da comunidade, tá bom? Para a gente entender como é que funciona e como é que esse trabalho vai ser feito. Que aí, quando eu vou mostrando, acho que fica mais fácil da galera entender, né? Deixa eu abrir aqui para vocês a guia do nosso planner, que é enviado sempre para vocês semanalmente, tá? Que é um material maravilhoso, gente. Eu acho que eu estava conversando com um amigo meu hoje e eu estava falando com ele sobre o planner. Ele disse, cara, Vitor, eu ainda não encontrei um planner desse no mercado. Ele é realmente um material fabuloso. E eu digo para vocês de uma maneira muito sincera, eu fico muito feliz de isso. É um trabalho muito grande construir esse plano, porque esse plano ele sempre está em constante atualização. E ao mesmo tempo que ele é um material que me dá um trabalho, eu tenho uma felicidade muito grande de saber que ele é útil. Quem está pegando esse material, quem imprime ele e coloca no dia a dia dentro do teu negócio, eu tenho absoluta certeza que ele faz uma diferença imensa para o seu dia a dia, para o dia a dia de um gestor, de quem quer aplicar um negócio realmente de fato bem feito. Porque ele está trazendo todas as ferramentas, ele traz todo o trabalho de checklist, acompanhamento, então tem uma série de materiais que vocês estão recebendo semanalmente de acordo com as aulas. Então, valorizem esse material, porque ele é feito com muito carinho, com a entrega muito grande. Eu fico muito feliz de mandar isso para vocês. E quem tiver
a oportunidade de dar um feedback sobre o material, manda feedback para a gente, coisas que poderiam melhorar, porque a gente, como eu falei, a gente sempre está em constante evolução. Então, vocês que estão assistindo, manda material, um feedback do material, perdão, fala, dá uma sugestão, pode trazer uma crítica também, algo que está faltando, algo que você achou errado. Enfim, cara, eu acho que a gente está aqui para melhoria e para entregar sempre o melhor para vocês. Então, não tem nada melhor do que vocês mesmos dizerem para a gente, né, o que é que dá para fazer. Ao mesmo tempo disso, eu peço a todos que, por favor, né, mandem perguntas, né? As aulas são ao vivo exatamente para tirar dúvidas também. Então, se tem alguma coisa que eu estou colocando aqui e você não está entendendo, a informação não está entrando aí na cabeça, cara, manda informar a pergunta que a gente responde, tá bom? Quanto mais perguntas vocês mandarem, até mais legal vai ficar a aula, não fica só um monólogo, né? Então a gente passa a informação, mas o que tiver de dúvida e alguma coisa, coloca aqui. Até vou abrir, estou abrindo aqui o espaço para vocês, se vocês tiverem mais dúvidas sobre outras coisas, não necessariamente sobre isso, a gente também está aqui para sugerir e dar sempre uma solução para isso, tá bom? Mas vamos lá, vamos para o nosso planner semanal, que é aquele planner, né, maravilhoso, aquele planner gostoso, aquele planner sensual, aquele planner que a gente adora. Eu acho que deu um probleminha aqui, mas eu vou corrigir agora para vocês. Opa! Bora, filho. Eu acho que agora vai. Agora foi. Opa, voltou. Que bom. Cliquei 2 vezes sem querer aqui no material. Vamos lá. Como sempre, a nossa capa. Essa capa é muito legal, cara. Eu sempre eu olho para ela e digo, pô, muito bom, porque esse jogo de palavras ajuda muito, né, para construir. Seja a sua melhor estratégia, você sua melhor estratégia, seja a sua melhor estratégia sempre, sempre sua melhor estratégia. Então, assim, é bem legal porque a junção dos nomes faz essa interação, essa distinção. Mas vamos lá. Vamos falar da fofa. Para quem já viu, quem já recebeu, já deu um saque, já deu uma olhada, vai ver que nós temos 2 tipos de fofa que eu coloquei aqui. Eu botei uma fofa de autoconhecimento, ó, tá vendo? Fofa autoconhecimento, onde nós temos as forças, as fraquezas, oportunidades e ameaças. E aqui embaixo nós temos uma segunda fofa, que é a fofa do negócio, da gestão, onde tem a mesma coisa, oportunidades e ameaças, forças e fraqueza. É a mesma coisa, a diferença é que uma é de autoconhecimento e outra é de empresa, da gestão do negócio. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a FOFA é uma ferramenta tão legal que ela pode ser extremamente construtiva, não só para o seu negócio, mas para você. E aí, Vitor, eu faço os dois ou eu faço só uma? Cara, aí vai depender de você, da sua disponibilidade de tempo, da sua entrega, né, do que você quer realmente para a tua vida, para o teu negócio. Eu, se fosse eu, obviamente, Vitor, eu faria as duas. Eu faria a fofa e autoconhecimento, para eu me entender melhor, para entender as minhas forças, minhas fraquezas, oportunidades, ameaças, e faria, se eu tivesse um negócio, também do meu negócio. Ou, por exemplo, se é da parte profissional, eu faria a de autoconhecimento pessoal e depois a minha de autoconhecimento profissional. Enfim, as possibilidades são várias. Mas aí, vamos lá. O que ser essa fofa, né? Por que essa coisa é tão importante? Vamos lá, como eu disse. Existem as forças e a fraqueza, oportunidades e ameaças. Vou botar aqui o quadrinho. Vou até tentar dividir um pouquinho para vocês verem ele um pouquinho melhor, os 4 pontos. Acho que agora vocês conseguem visualizar os 4 pontinhos aí. Conseguem, gente? Tá tudo tranquilo? Então, acho que vocês estão vendo os 4 pontos. E qual é o objetivo, como eu falei? É a gente, no primeiro, na verdade, que a gente vai fazer outros pontos aí. Qual é o primeiro objetivo dele? É você colocar tudo que tem de bom que precisa melhorar de oportunidades e ameaças. Mas como assim, Vitor? Esse primeiro espaço aqui de cima, vocês estão vendo, onde tem forças e fraquezas, é tudo que é interno. Ou seja, só, por exemplo, o Vitor
tem controle sobre isso. O Vitor ou a empresa, ela tem controle sobre esse tipo de trabalho. Então, ou seja, forças é tudo que a empresa faz de bom mesmo, que ela entrega de positivo. Ou seja, se eu tenho uma boa organização financeira, se eu tenho um bom checklist, se eu tenho uma boa estrutura de negócio, enfim, tudo que eu tenho de bom, eu consigo colocar aí nas forças. A parte de fraqueza é já o inverso. Né? O que seria as fraquezas? São as coisas que eu preciso melhorar, as coisas que eu preciso desenvolver. Né? Como disse, são pontos de melhoria, ou seja, se, por exemplo, eu não tenho marketing competitivo, se as minhas mídias sociais elas não estão adequadas, se, por exemplo, o meu relacionamento com meus fornecedores não é positivo, enfim, quando eu não tenho essas duas informações, ou quando eu não tenho essa informação, perdão, do meu trabalho, né, daquilo que eu produzo, ou seja, quando eu não tenho essas competências, eu coloco como fraqueza. Ou seja, forças daquilo que eu tenho de bom, fraquezas é o que eu preciso melhorar. Né? E aquilo aí, como eu falei, isso aí são contextos pessoais, eu digo assim, internos, coisas que não influenciam por fora, né? Você que tem o controle de construir ou de não construir. Ou seja, por exemplo, se eu tenho uma boa estrutura financeira, se eu tenho uma boa gestão financeira, isso foi algo que eu fiz, não teve ninguém que chegou e fez isso por você. Ou algum fator que veio de fora e fez com que você tivesse uma boa estrutura financeira. Não, isso foi por conta da sua organização, da sua gestão. A mesma coisa, por exemplo, se eu coloco uma fraqueza, como eu disse, que o meu marketing digital ele não está adequado, é a mesma coisa. Não é uma coisa que o mundo fez. Não, muito pelo contrário. As fraquezas são aquilo que a gente tem controle, foi porque você não desenvolveu o seu marketing. Beleza. Coloco as minhas forças e fraquezas. Abaixo, eu tenho as minhas oportunidades e ameaças. E tem a mesma coisa? Não. Qual é a grande diferença das oportunidades e ameaças? O nome já diz, mas assim, para a gente entender. Oportunidades e ameaças são fatores externos que influenciam direta ou indiretamente o teu negócio, mas que você não tem controle algum sobre esse negócio. Ou seja, por exemplo, a pandemia, como a gente está falando, ela é uma ameaça, ela foi uma ameaça, ou está sendo uma ameaça para você, ou seja, houve uma influência da pandemia no teu negócio, essa influência foi negativa, se ela foi negativa ou está sendo negativa, ela é uma ameaça. Se ela foi positiva, ela é uma oportunidade de negócio. Então são fatores externos, coisas que a gente não tem controle, mas que influenciam o nosso dia a dia. E aí você tem que entender que, cara, tudo influencia o nosso negócio. Tudo. Localização, espaço, maneira de consumo, política. Ou seja, existe uma série de fatores que influenciam o nosso negócio. E aí a gente vai colocar esses pontos, visando oportunidades para serem trabalhadas e ameaças para serem trabalhadas. Vitor, estou começando a entender isso aqui. Então quer dizer que tudo aquilo que você colocou atrás sobre as 5 forças de Potter, o modelo Pestel e as avaliações que eu fiz de pessoas, finanças, de clientes e de produto, eu vou colocar aqui dentro? Matou, querido. É exatamente isso. Olha como eu disse, como todas as informações que a gente está construindo, né, elas são consequência. Ou seja, se você construiu todas as atividades que a gente está fazendo anteriormente, nas 5 primeiras aulas, eu não tenho dúvida que quando você chegar aqui, neste momento aqui da matriz SWOT, da FOFA, você vai ter uma facilidade muito maior de entender por quê. Tudo que você, por exemplo, construiu no Pestel, no modelo Pestel, uma análise de macroambiente, ou seja, influências políticas, sociais, econômicas, ecológicas, legais, né? Todas essas atividades que você anotou lá no teu modelo Pestel, elas vão ser ou uma oportunidade ou uma ameaça. Então, se você construiu bem o teu macroambiente, você vai construir bem
a tua análise SWOT. Se você fez uma avaliação bacana da tua estrutura financeira, anotando nessa semana, dia após dia, quanto você faturou, quanto você teve de custo, quais foram os resultados, se você já tinha um fluxo de caixa e tal, você vai perceber se o teu financeiro, se tua estrutura financeira está sendo uma força ou está sendo uma fraqueza. Se você não anotou, provavelmente ela já é uma fraqueza. Desculpa dizer isso, eu estou sendo bem sincero. Tá. A mesma coisa serve, por exemplo, para os clientes. Então, quando você faz uma pesquisa de satisfação e você tem um feedback do teu cliente, você consegue identificar quais são as forças e fraquezas que tem do teu negócio baseado nas informações dos teus clientes. O mesmo serve para os processos, o mesmo serve para as pessoas, para os teus colaboradores, se você tiver colaborador. Ou seja, a análise SWOT é uma compilação de todas as informações que você vai recebendo ao longo do tempo e você coloca aí dentro. Nossa, Vitor, que massa, mas isso não seria um retrabalho? Não. Sabe por quê? Muita gente, muito gestor, muito consultor, muita gente já manda você fazer análise SWOT. Cara, eu quero que você coloque suas forças, suas fraquezas, que você pense nas oportunidades e ameaças que você tem. E aí, o que é que acontece? Eu vou até voltar a tela para mim. Tá? E aí, o que é que acontece com isso? O que é que acontece quando o cara só coloca análise SWOT já de pronto? Cara, ela fica extremamente intuitiva e subjetiva, porque, tipo, será que as forças que eu coloquei, elas são realmente forças do meu negócio? Será que as fraquezas, elas são de fato fraquezas que tem no meu negócio? Né? Segundo ponto, né, a questão de oportunidades e ameaças. Será que existe de fato ameaças que tem, que eu coloquei lá realmente são ameaças que interferem no meu negócio? As oportunidades, será que aquilo que eu anotei lá realmente existe, são oportunidades para aquilo? Então, se eu não coloco isso, eu coloco isso da maneira equivocada e tudo, fica leviano. E aí lá na frente, quando eu começo a construir as minhas estratégias, quando eu desenvolvo as minhas metas, quando eu aplico algum tipo de ação, de atividade, no fim das contas, no fim de todas as contas, não vai se atingir, não vai chegar ao que você deseja. Porque simplesmente você construiu primeiro o teu modelo de análise de maneira somente intuitiva ao que você achava interessante, ao que você tinha na sua cabeça, e lá no final não era exatamente aquilo, e às vezes você não sabe por quê. É que nem eu falo muito assim, tipo, poxa, às vezes eu estou fazendo consultoria com alguém e pergunto, cara, qual é o teu diferencial competitivo? E o cara diz, meu diferencial competitivo é, com certeza, o meu atendimento. Aí eu pergunto se a pessoa analisa os concorrentes. Ele diz que não analisa os concorrentes. Aí eu pergunto se ele já fez uma pesquisa de satisfação com o cliente. Ele diz que não fez uma pesquisa de satisfação com o cliente. Aí eu pergunto a ele se ele já fez, se ele já capacitou o colaborador de alguma forma na área de venda e tal. E ele disse que não. Eu digo, pô, como é que um cara que não analisa o concorrente, como é que um cara que não faz pesquisa de satisfação com o cliente, no mínimo, né? Não é nem, estou nem falando de uma questão mais próxima, mas uma pesquisa que é totalmente hoje longe, sem nenhum calor, sem nenhuma humanização, né? E se o cara não tem nenhuma preocupação de melhoria da empresa, como é que ele pode dizer para mim, como é que ele pode de fato confirmar para mim que o diferencial dele é um atendimento? Como é que ele pode colocar aquilo numa força? Então, é um questionamento que eu faço para vocês, porque faz toda a diferença nas tomadas de decisão que você tem no futuro. Faz total diferença. Então, quando eu começo a construir e eu começo a perceber o que é que lá na frente vai gerar, cara, faz um. Olhe, tem muita gente que diz assim, poxa, às vezes é chato, às vezes é complicado, às vezes eu tenho que parar para fazer uma coisa que às vezes eu acho que vai gerar mais resultado para mim. Isso acontece muito. Mas todo mundo tem que entender, cara, que
Gestão, principalmente gestão, é um processo contínuo. E essa continuidade é o que vai fazer a grande diferença no teu negócio. E a análise é o primeiro ponto. O teu primeiro ponto não é planejar. Se você planeja aquilo que você não sabe de informação, no final a coisa não gera, não orna, como tu disse. Não orna. Então, primeiro você tem que analisar o que você tem ou o que você deveria ter. Se você vai abrir um negócio, por exemplo, e em cima dessas análises, as informações que você adquirir, cara, aí você começa a montar uma coisa que de fato vai gerar um resultado. Porque você tem parâmetros. Se você não tem parâmetro, você não sabe para onde vai. Estão conseguindo entender? Então, para você que está assistindo, começou lá desde o primeiro dia e agora está aqui, eu acho que agora você está entendendo a realidade da coisa. E vai entender muito mais quando chegar lá na frente. Quando você começar a construir um material, começar a construir um planejamento, começar a construir um processo de gestão e talvez algumas lacunas ficarem aí bem visíveis no teu negócio porque simplesmente você não fez o dever de casa anteriormente. Então, cara, faz uma grande diferença, tá bom? Então, análise SWOT, como eu falei, primeiro ponto, anotar lá as forças e as fraquezas e depois que são as coisas internas e as oportunidades e ameaças, que são os fatores externos, que são fatores que realmente influenciam de forma externa o teu negócio. E aí eu construo essas informações. Quem está participando sabe que todas as ferramentas que foram recebidas antes vai ajudar e contribuir, vai estruturar todas as informações da tua análise, da tua fofa. O teu modelo pastel, as tuas 5 forças de Potter e as análises de ambientes, né? Que são os microambientes, ambiente de finanças, ambiente de clientes, ambientes de processo e ambiente de pessoas. Beleza? Vitor, construir. Estou fazendo. Beleza, massa. E agora, né? Quando a gente tem esse material, qual é o ponto agora? O que é que a gente tem que fazer? Cara, quem está com esse material, a partir do momento que você começar a construir, você vai perceber que você vai poder cruzar isso. Quando você começa a cruzar a informação, aí você começa a entender de fato quais são suas construções estratégicas. Decisões estratégicas, ou seja, quais são as ameaças ou quais são as forças que podem anular as minhas ameaças? Quais são as fraquezas que potencializam as minhas ameaças? Quais são as forças que eu tenho que contribuem para realmente a oportunidade se transformar em realidade? E quais são as minhas fraquezas que eu tenho que perdem, que deixam de ter as minhas oportunidades? Então, quando eu começo a cruzar essas informações, eu começo a entender melhor o meu modelo de negócio. E quando eu digo meu modelo de negócio, é a gestão, a estrutura do meu negócio, a minha estrutura do que eu preciso, do que eu tenho, do que eu preciso e do que quais são os meus objetivos e prioridades para a construção. Entenderam? Então, quando eu tenho essa estrutura, quando eu tenho esse conceito, quando eu construo isso me ajuda de uma maneira assim absurda todo o processo de gestão. Então, construir a minha fofa, que pode ser de autoconhecimento, ou eu posso construir aqui a minha fofa de empresa, né? Recapitulando de maneira rápida, pega tudo que eu construí anteriormente, meu modelo pastel, minha análise de 5 forças de Potter e coloco lá. Pego as minhas análises de microambiente, de finanças, de clientes, de processos e de pessoas e coloco aqui também. Então, tudo que for macroambiente, provavelmente, em grande maioria, 99,9% será oportunidade e ameaça. Tudo aquilo que for de microambiente, ou seja, de finanças, pessoas, processos e clientes, eles vão ser entre forças e fraquezas que são contextos internos que eu tenho condições de mudar.
Beleza, gente? Todo mundo entendeu a real necessidade de uma fofa bem feita? Não é só fazer a fofa, como o povo diz, faz a fofa, aí começa a fazer, aqui você vai ter que colocar, imagine tudo que você tem de bom. Agora coloca tudo que você. Não, cara, não é assim que funciona. Não é imaginar o que você tem de bom. É dizer de fato o que é que tem de bom. Agora, para você dizer de fato o que tem de bom, você tem que buscar essa informação para comprovar que existe de bom ou não tem de bom. Entendeu? Vamos lá. Então, esse é o primeiro processo que é a análise SWOT, que vai casar com tudo aquilo que a gente vem construindo nas nossas cinco primeiras aulas. Cinco primeiras aulas. Nas nossas cinco primeiras aulas. Sim, perdão, pelo português agora. Tá? Então, as cinco primeiras aulas, elas dão a base e a estrutura para esse processo. Tá? Agora vamos para o segundo ponto, que é o nosso minha gestão, tempo e responsabilidade. Cara, tem um livro, eu vou tirar aqui rapidinho, depois a gente retorna. Tem um livro muito bacana que eu li há muito tempo atrás, mas é um livro que eu tenho, assim, ele ainda é uma referência muito grande para mim. O nome do livro se chama O Mito do Empreendedor. Cara, eu não vou mentir para vocês, eu não lembro de quem é, qual é o nome do autor. Mas deixa eu ver aqui. Mito do Empreendedor, vou procurar aqui para vocês para passar. É um livro super interessante, é uma delícia a leitura, porque diferentemente de outros livros que tenho nessa área de empreendedorismo, ele é uma história. Ele tem uma base de uma história, de um romance, né? Não romance, mas assim, romance. É uma história, um conto de um consultor que visita uma empresa, que é de uma pessoa, e ele vai criando toda uma estrutura, trazendo insights e ideias e, acima de tudo, esclarecimento sobre o empreendedorismo, né? É, é do Michael E. Gerber, ou Gerber, enfim, o que vocês acharem melhor. Vou pedir para o Jefferson depois colocar aqui embaixo, viu, Jefferson? Por favor, depois você coloca aqui embaixo o nome do livro Mito do Empreendedor, de Michael ou Michael E. Gerber. Entendeu? É um livro maravilhoso. E ele fala, né, no livro, eu vou contar rapidamente um pouco a questão alguns pontos do livro. Ele fala que todo negócio, ele trabalha um negócio mesmo, ele trabalha com 3 níveis de desenvolvimento. Vamos dizer que seria um nível de criança, depois um nível de amadurecimento, que é o nível adolescente, vamos dizer assim, e um nível maior, que é quando a pessoa está na sua maturidade maior, que é o adulto. Né? E que o grande problema do empreendedor não está nesses 3 pontos, está na como transferir de um para o outro, né? Sair dessa maturidade. E o que seriam esses 3 pontos? O primeiro, quando o empreendedor é criança, vamos dizer assim, né? É quando ele está realmente imaturo sobre o seu negócio, porque ele está começando. A grande maioria das empresas, principalmente aqui no Brasil, vamos levar em consideração, o empreendedor ele não abre por oportunidade, ele na grande maioria ele abre por necessidade. Então é um cara que ele abriu porque foi e aconteceu. E aí, como isso acontece, o cara não tem, o empreendedor, a empreendedora, ela não tem noção da gestão, ela não tem noção de planejamento. É por isso que até o próprio Data Sebrae diz que 25% das empresas elas fecham nos 2 primeiros anos e as principais causas são planejamento, gestão e capacitação. E aí o que acontece com isso? Quando a gente tem esse problema, né, de conhecimento, não é porque a pessoa queira, é porque ela é sozinha. Então ela é a pessoa no número 1 lá, né, na parte da infância, o empreendedor é aquele que ele organiza, ele vende, ele compra, às vezes ele produz, se for uma empresa de transformação, tipo quem faz bolo, assim, ele que cria o bolo e tal. Então, se ele faz tudo, ele não tem tempo para pensar, às vezes, na gestão dele, na organização da gestão dele. Né? Depois, ele vai passando e as coisas vão melhorando. Quando vai melhorando,
vai atingindo o segundo patamar, porque ele se vê na necessidade de crescer. E aí ele começa a procurar pessoas para colocar, né, dentro da empresa para ajudá-lo, para um colaborador, né, uma pessoa que possa colaborar. E aí o que, é que acontece com isso? Né? Qual é a situação, né, dentro desse contexto? É que, pô, normalmente a gente no início contrata pessoas que não são pessoas que estão qualificadas para o cargo que a gente gostaria. Na verdade, a gente contrata pessoas para lugares que a gente não gostaria de trabalhar. Conseguiram entender? O que é que eu estou querendo dizer? Por exemplo, cara, eu sou muito bom em, sei lá, em vender, mas eu sou péssimo em controlar caixa, eu odeio controlar caixa. Então, o meu primeiro colaborador, na grande maioria das vezes, vai ser uma pessoa para ficar no caixa. Entendeu? Então, assim, não é pela necessidade, às vezes, que a empresa possui, não é pela capacidade do colaborador, mas sim pela aquilo que vai melhorar na minha vida, ou seja, tirar aquilo que eu não gosto e me dar menos trabalho. Né? Então, quando eu começo a colocar colaborador, começo a colocar. Melhora, porque obviamente você está colocando uma pessoa. Mas de uma maneira 100% correta, não. Existem outros pontos? Existe, mas eu estou fazendo um resumão para a gente entender. Aí a gente vai para o terceiro ponto, que é o amadurecimento, que é quando a pessoa percebe que até as pessoas que estão lá dentro, elas não são suficientes para melhoria, ela precisa crescer ainda mais, ela precisa de inovação, de tecnologia, de equipamento, e ela precisa de profissionais capacitados dentro das suas áreas, das suas relativas áreas. E aí é onde entra um amadurecimento de uma gestão. Né? Então, resumindo mais ou menos isso. Mas aí ele coloca todo esse contexto, essa história, de tudo isso que eu passei, em outros 3 pontos necessários, que é quando o empreendedor ele está no estágio operacional, ele está no estágio tático, um estágio, né, de gestor, um estágio administrativo, né, ou um estágio estratégico. Então, vamos entender que toda pessoa, toda empresa, todo dono de negócio, ele tem que entender que existem 3 estágios dentro de uma empresa, pelo menos. É um estágio operacional, ou seja, quando a gente chama de chão de fábrica, né? Quando tem uma metodologia linear, né? Mas é aquele que está lá. É o galera da frente de batalha, que está ali, faz aquilo, puxa, tal. É aquela galera. Depois você tem a turma tática da coisa. É o que é a parte de gerenciar, pelo menos, algumas atividades, que são gerentes, a galera que avalia, é a pessoa que organiza, é a pessoa que acompanha os rendimentos e tal. Então, essa galera é a galera que faz toda a parte tática da coisa funcionar. E tem a parte estratégica, que é a parte maior, a parte da gestão, é onde eu preciso pensar a longo prazo, não me preocupo em construir e produzir, me preocupo em como as coisas vão ser daqui para frente. O problema do empreendedor, na grande maioria das vezes, é porque ele nasce no operacional e ele morre no operacional. Ele não evolui para o tático, né, para o gerencial e para o estratégico. Ele morre ali. E se ele morre só, né, dentro do operacional, eu não consigo visualizar as coisas que eu tenho para fazer. Eu não consigo construir meu futuro, tanto como gestor, tanto como profissional, como também dono do negócio. O meu negócio ele não cresce. E aí, às vezes, você vê muitos empresários dizendo, Vitor, eu tenho 10 anos de mercado e meu negócio não cresce mais. E eu acho que isso é um problema, sei lá, cara. Eu acho que o dinheiro tá fugindo do lugar, eu tô perdendo o mercado, tem muita concorrência, não sei o quê. Não, cara, o problema não é o outro, o problema é você. Porque você não está pensando como um gestor, não está pensando como um estrategista. Você está pensando como um operacional. Se ainda, tipo, depois de 10 anos, você ainda está cansado e está fazendo as atividades operacionais. Então, para você que está do outro lado, cara, se você quer mudar a sua vida, quer mudar o rumo da tua empresa, comece a entender que está na hora de você parar e transformar o teu modelo na sua melhor estratégia.
A sua melhor estratégia é exatamente isso. Quando a gente fala de sua melhor estratégia, a gente fala exatamente de construir estratégias para o teu negócio. Quando estratégia dessa estratégia para fora, é estratégia para o teu cliente, é estratégia para o teu mercado, estratégia para os teus colaboradores, para os teus gerentes trabalharem de maneira autônoma e estratégias para você ter uma vida com mais qualidade e que entregue melhores resultados. Eu acho que todo mundo quer isso. Isso faz uma grande diferença na vida das pessoas. E como é que a gente começa a construir isso? Com esse modelinho que eu botei aqui. Eu vou abrir novamente aqui o nosso deliciosíssimo e sensual Planner, tá? Que é o Minha Gestão, Tempo e Responsabilidade. Então aqui, percebo que a gente tem aqui três espaços específicos, que é hora do operacional, hora do gerencial e hora do estratégico. O objetivo aqui é você começar a construir os seus horários para cada tipo de atividade. O que quer dizer? Vitor, você está dizendo que eu tenho que ficar somente no estratégico. Não é somente no estratégico. Não tem como exigir a você, meu querido, minha jovem, meu jovem, que do dia para a noite você sai do operacional e vai para o estratégico. Mas eu quero que você comece a entender e que esses três canais eles são importantes e que você precisa diariamente passear por esses três canais para que você consiga evoluir. Então, como você vai produzir isso? Na parte operacional, você vai começar a descrever quais são as atividades operacionais que você possui e que ainda a empresa depende de você de maneira operacional. Ou seja, você vai olhar tudo que você faz de maneira operacional, de vender, de comprar, de anotar alguma coisa que você precisa ir, comprar uma coisa, visitar, sei lá, seja lá o que for. E aí você vai anotar essa parte operacional. Se for tudo, vai ser tudo, não tem o que fazer. Né? Se for só você, paciência. A hora gerencial, você tem que colocar quais são as coisas, se você não sabe, que você minimamente deveria analisar e averiguar de tempo em tempo na tua empresa. Ou seja, se eu sou uma empresa que trabalha com fotografia, o que é que eu vou fazer? Eu vou gerenciar feedback do cliente, eu vou ter que fazer análise de resultados, eu tenho que ver a parte financeira, como é que está o meu fluxo. Ou seja, essas são as minhas atividades gerenciais. E, por fim, a minha atividade estratégica, que é a minha construção, né, a longo prazo. São atividades que eu tenho que pensar em como construir o meu futuro, porque se eu só vivo dentro do operacional e do gerencial, ou o meu tato, como a gente chama, né, a gente não pensa no futuro, a gente vive, né, no limbo do presente, no limbo do presente. O que é o limbo do presente? Todo dia é presente, nunca vai ter futuro. E aí, quando tiver daqui a 10 anos, a gente vai estar fazendo sempre as mesmas coisas. E aí, qual é o objetivo disso, Vitor? É porque você começa a organizar as suas atividades. Como vai organizar? Colocando aqui hora para cada coisa. Não é para cada atividade inicialmente. Isso é um processo que vocês vão fazer depois, tá? Mas, inicialmente, vocês vão colocar aqui quanto tempo de operacional vocês acham que seja necessário. Quanto tempo de gerência vocês acham que é necessário e quanto tempo de estratégia vocês precisam trabalhar por dia. Dica, eu colocaria 1 hora para estratégico, pelo menos, 2 horas para gerencial e o resto para operacional inicialmente. Ao longo do tempo, o seu gerencial, né, você vai ter que colocar no seu gerencial exatamente avaliar esse tempo de operacional, gerencial e estratégico e fazer as modificações de tempo de um para o outro. Ok? Beleza. Vitor, e aí? Isso aí eu estou me conectando com uma coisa. Eu lembro que a gente, logo na nossa primeira reunião, tinha um checklist de atividades que era para produzir diariamente. Isso influencia no que a gente vai fazer aqui? Sim, meu jovem, minha jovem, é exatamente isso. Exatamente isso. Você vai colocar exatamente essa informação
do seu checklist aqui. Se você construiu de ir lá logo do primeiro dia, ou seja, você tem no mínimo 37 dias de material, de checklist diário, você já vai saber o que é que você produz de operacional, o que é que você produz de gerencial e o que é que você produz de estratégia. Olha que coisa linda. E aí você vai começar a organizar o seu trabalho baseado nas informações que você possui. Gente, isso é lindo. Isso é lindo. Isso é sensual. Isso é gostoso. Isso é uma delícia. Então, perceba como o que você produz lá atrás vai gerar um resultado aqui na frente. Não é legal? Então, quando eu começar a construir todo o meu processo de hora operacional, hora gerencial e hora de planejamento, eu vou depois perceber que o meu checklist vai ser mais organizado. E quando for mais organizado, isso vai gerar um resultado melhor. Gente, tudo isso vai ajudar para os próximos trabalhos, que é planejamento, construção de objetivos, construção de metas, que são as outras coisas que vai fazer lá na frente. Análises e mais análises, um monte de ferramenta. Ou seja, quanto mais organizado você tiver, mais produtivo você vai ser. Beleza? Bem, vamos deixar aqui perguntas, né? Se alguém tem alguma pergunta, por favor, Jefferson, me diga qual é a pergunta, escreva, enfim, diga para mim quais são as perguntas ou qual a pergunta. Iago, o que eu devo botar em forças? Iago, forças é tudo aquilo que você tem de bom no seu negócio. Que é você que é bom. Ou seja, se você tem um bom controle financeiro, se você tem boas estratégias de marketing, se você tem uma boa comunicação com seus colaboradores, se você tiver, se você tem processos bem definidos, ou seja, tudo que você tem de bom, você vai colocar na parte de forças. E fraqueza é exatamente o inverso. Aquilo que você precisa melhorar. Tá? Mas aí, como eu estou dizendo, se você construiu aquele material anterior que a gente colocou de análise de finanças, análise de clientes, análise de processos e análise de pessoas, tudo que for de resultado, ele vai ser colocado no forças e fraquezas, porque você vai entender. Por exemplo, os feedbacks que você recebeu dos teus clientes, você vai perceber do que você é bom, do que você não é bom. Olha só. Quando você começou a construir e fazer análise financeira do teu negócio, dizendo qual é o teu faturamento, qual é o teu custo, qual é o resultado, você vai dizer, poxa, meu fluxo de caixa é bom, eu não tenho. Ou seja, se você não tem nem isso, ou seja, quer dizer que o seu financeiro já é uma fraqueza, algo que você precisa melhorar. Entendeu? Entendeu a parada? Tá bom? Eu espero que eu tenha respondido. Jefferson, tá respondido? Tá legal? Alguém tem mais alguma pergunta? Jefferson, alguém tem mais alguma pergunta? Diz para mim. Beleza? Então, eu vou finalizar por aqui. Já deu a nossa hora. Exatamente 1 hora de vídeo aqui. Queridos, muito bom. Estrutura muito boa. Produzam as informações que eu passei para vocês. Vale muito, mas muito a pena vocês construírem. Tá legal? Os materiais já estão com vocês. Qualquer dúvida na comunidade, pergunta que a gente faz. Não esqueçam, você que está nos assistindo, de seguir a página. Por favor, gente, sigam a página, ativem o sininho, coloquem um curtir aí, um likezinho, que vai fazer diferença. Sigam a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter, tá? No LinkedIn, Instagram, @Victor Consultor, LinkedIn, @Victor Consultor, no Facebook, página Victor Ferreira Estratégia Competitiva, ok? No Twitter, VF Consultor, e escutem também o podcast, o FMEcast, o podcast da sua melhor estratégia nas melhores plataformas streaming que pode ter
escutar, né? Que vocês podem colocar aí no SoundCloud, no Anchor, no... Ai, meu Deus, qual é o nome daquele? Spotify, o Spotify. Então, enfim, nos escutem, nos sigam, e aí a gente vai fazer. Tem muita informação, tem muito conteúdo bacana para vocês. Beleza? Tá bom? Jefferson, tudo certo aí? Podemos finalizar? Podemos, diga sim ou não para mim. Meus queridos, a vocês, uma boa noite para cada um de vocês. Estou muito feliz que vocês terem acompanhado até aqui. Sigam, continuem. Cada dia está sendo mais legal, mais esclarecedor. Eu espero que para vocês também. Ok? Um grande abraço a todos. Até a próxima. Fique com Deus e continue construindo a sua melhor estratégia. Valeu!